Vamos ver se a reforma tributária foi discutida no Conselhão. Teve hoje, a reunião com a cirurgia do presidente Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin comandou, portanto, a reunião do Conselhão que aconteceu na manhã dessa quinta-feira. O encontro reuniu governadores, ministros, também empresários em Brasília. Vamos conversar com o André Anelli para descobrir, aliás, se a reforma tributária foi debatida e foi assunto dessa reunião. Foi sim, viu, Soraya? Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou desse conselho, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que conta, inclusive, com diversos outros membros do primeiro escalão. E, nessa ocasião, o ministro Fernando Haddad fez uma defesa em relação à necessidade da regulamentação da reforma tributária. Como vocês já estavam debatendo aí, inclusive, no estúdio, essa regulamentação já deveria ter sido aprovada. Existe a expectativa para que essa regulamentação seja aprovada nessa quinta-feira e, enquanto isso não acontece, o ministro Fernando Haddad usou realmente, então, a estrutura do Conselhão e toda a presença ali, não só de outros ministros, mas também de empresários e de membros da sociedade civil organizada para defender a necessidade dessa regulamentação para que, então, a reforma tributária tenha validade e tenha como entrar em vigor. Nós temos condição de encerrar mais um ano com bons resultados. O Congresso está dando aí uma demonstração de esforço concentrado para votar a reforma tributária no Senado hoje. O presidente Lira falou que se o Senado aprovar, ele ainda tem uma semana, uma vez que são pequenos detalhes que divergem o texto da Câmara do Senado, de aprovar ainda esse ano para a sanção do presidente Lula, uma reforma tributária que tanta gente lutou e ficou pelo caminho, está se tornando realidade. O ministro acabou fazendo essa participação em um momento em que o governo federal já se preparava para fazer outros anúncios, não apenas no âmbito da economia, mas também no âmbito da sustentabilidade, que, conforme a gente destacou no dia de ontem aqui na Jovem Pan, seria realmente a pauta principal dessa última reunião do Conselho nesse ano, que foi presidida por Geraldo Alckmin por conta da ausência do presidente Lula. E nesse encontro acabaram sendo feitos anúncios no âmbito do Nova Indústria Brasil, aquele programa que tem como foco sustentabilidade e que trouxe, então, anúncios nas áreas de descarbonização e também transição energética. Além disso, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fez o anúncio também de 12 navios em 2 estaleiros em Santa Catarina. Portanto, encerrado já esse encontro, que foi realizado no Palácio do Itamaraty, o ministro Alexandre Padilha ainda aproveitou a oportunidade para garantir a todos que o presidente Lula está bem, deve retomar as atividades aqui em Brasília ao longo da semana que vem, uma vez que ele precisa ainda fazer essa retomada das atividades de forma gradual por recomendação médica. Soraya. Obrigada, André Anelli, pelas tuas informações. Inclusive, durante a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele disse que conversou com Lula, que ele estava falando normalmente, que estava feliz pela realização, então, dessa reunião e pediu para que transmitisse, então, um abraço e falou da importância, inclusive, dessa reunião. Agora, queria ouvir os nossos comentaristas, começando aqui pelo Alan Gani, essa posição de Fernando Haddad, então, defendendo mais uma vez a necessidade da regulamentação da reforma tributária e dizendo que o Congresso está dando toda a demonstração de esforço concentrado aí para resolver o problema, para que consiga solucionar essa questão que parecia travadíssima, inclusive, Olha, no lugar do Fernando Haddad, do ministro Fernando Haddad, eu estaria mais preocupado com a aprovação do pacote fiscal, e menos com a reforma tributária, até pensando no efeito político. A reforma tributária é algo que vai começar a fazer impacto, e se fizer esse impacto ali,
por 2030. É o que a gente falava daquela... Exatamente, né? Agora, a reforma do ponto de vista fiscal, embora tenha sido um pacote fiscal muito aquém do desejado, mas precisa ser discutido no Congresso Nacional, traz ali alguma redução do crescimento das despesas, pelo menos, e é claro que o Congresso Nacional pode melhorar e muito esse pacote fiscal, principalmente derrubando a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000 e deixando isso para uma segunda etapa. Caso esse pacote fiscal não seja debatido, e isso é uma prioridade muito maior do que a reforma tributária no curto prazo, Soraya, a gente corre o risco de ter um orçamento sem um pacote fiscal. E aí, para onde que vai isso? Vai para preço de ativo. O dólar vai disparar, os juros futuros vão subir ainda mais. Vamos lembrar que a gente já está num patamar muito elevado. A taxa Selic vai continuar subindo e aí a gente começa a entrar num cenário de inflação elevada e baixo crescimento econômico, uma estagflação. Portanto, o que é urgente não é a reforma tributária e o pacote fiscal e, mais do que isso, Soraya, melhorar esse pacote fiscal. Piperno, você acha que, de uma certa forma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou desviar o foco ali, falando da reforma tributária, para não ter que votar nesse assunto, que também gerou desgastes, enfim, principalmente no mercado financeiro? Bom, a reforma tributária é indiscutivelmente um grande troféu do governo junto com o Arthur Lira, principalmente, né? São os dois elos que mais se empenharam para tirar do freezer algo que estava lá parado praticamente há 30 anos. Aliás, o governo tem dois grandes motivos para dois êxitos para, enfim, comemorar muito nesse final de ano. A reforma tributária e o acordo União Europeia-Mercosul, porque esse governo também se empenhou demais nisso. E, felizmente, isso também acabou sendo aprovado. Agora, eu concordo com o Alan que há, sim, tirando esse assunto da frente, há, claro, necessidade de que a tramitação da questão do ajuste fiscal seja algo bem célere, até porque não é algo definitivo para sempre. É o início de uma série de medidas, isso certamente vai ser tema aí também de novos ajustes o tempo todo, tanto por parte do Congresso quanto por parte do governo. Agora, só uma coisa, hoje o Banco Central Europeu resolveu cortar a taxa de juros deles, baixou para 3%, uma inflação um pouco acima de 2%. Agora, às 5h26, Segré. É confete isso, Piperno. Quando a gente fala, com todo respeito, as duas propostas que tem para comemorar são propostas gerais. O acordo Mercosul-União Europeia, vamos comemorar, sim, quando seja aprovado. Até que não seja aprovado, não temos nada para comemorar, como já comemoramos absolutamente à toa em 2019. Não mudou nada do que foi aprovado em 2019 com o que foi aprovado agora. Até não ter aprovação do Parlamento Europeu, se vier, e tomara venha. Eu gostaria muito que venha, mas até não ter isso, confete. A reforma tributária pode ser uma coisa a comemorar, mas qual é a comemoração? Aumentar a quantidade de imposto em termos de valor? Porque, de novo, cuidado com a Zona Franca de Manaus. Vai ter muito produto que vai ter o IVA de o que for que seja, 26,5, 28, 30, não sei, mais o IPI. Isso vai provocar um absurdo de carga tributária para determinados tipos de produtos industriais, que é o que o governo tanto defende. Então, eu recomendaria que a gente possa comemorar e tomara tenhamos muita coisa para comemorar. Eu desejo que o Brasil seja melhor, independente da ideologia. Mas até agora, essas duas pautas é puro confete. Não. Não? Por que não? O que tem de concreto? Bom, primeiro que no caso da reforma tributária você tem todo o arcabouço aprovado, já coisa que não tinha. Então andamos, evoluímos. Andamos bastante, porque quem veio antes passou 30 anos, inclusive o Lula, sem conseguir chegar a esse ponto em que a gente está agora. No caso do acordo com a União Europeia, a mesma coisa, avançamos. Se vamos poder usufruir disso lá na frente, é uma outra história, mas assim, avançamos. Ô Zé, queria te ouvir também, depois...
É muito complexo isso aí, Soraya, porque a ideia ali dessa reforma tributária, eu tenho a impressão que todos querem a reforma tributária e que todos têm a reforma tributária ideal na sua cabeça. Esse é o grande debate. Eu sigo muito o deputado Luiz Carlos Rauli, né, que sempre acompanhou, e um grupo de parlamentares que dizem o seguinte: o que atrasa o Brasil é o arcabouço fiscal. Essa selva, eles chamam de manicômio fiscal, que ninguém sabe nem como pagar impostos no Brasil. Então, além da simplificação, tem a redução clara de impostos para a área industrial e uma transferência para a área de consumo. Isso não tem dúvida, serviços, consumo, vai pagar, não é pagar imposto, que empresário não pode pagar imposto, quem paga é o consumidor. Mas vai onerar a área de serviços, a ponta final, né, que atende o consumidor. Então, isso aí já melhora muito a área industrial no Brasil, porque as pessoas vão produzir e não vão pagar para produzir. É muito complexo dizer isso. O que eu tenho a dizer, e eu assusto alguns líderes no Congresso quando eu digo isso, porque eu sei. O governo tem um software que roda a reforma tributária como se ela existisse, por exemplo, no ano passado. Pega tudo que se arrecadou no ano passado, se produziu, joga nesse software e compara. Aqui é a reforma, aqui é sem com os atuais. E ali o governo sabe de onde vem o dinheiro, quanto está. E por que não abre isso aí para o Congresso? Por que os deputados não tiveram acesso a esse balanço? Quer dizer, o software mostra como é hoje a arrecadação e como seria com a reforma tributária. E cadê isso aí? Ninguém sabe, né? Então, fica essa sombra que realmente eu não entendo porque não é aberto para os deputados e senadores decidirem.